Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Estratégia em Ação do mês de agosto. Você pegou esse rally das ações da Bolsa Brasileira? E a dúvida que fica, ainda vale a pena entrar? Tem espaço para valorização? Para responder isso e muito mais, fica aqui conosco no Estratégia em Ação do mês de agosto. Antes de eu passar aqui o conteúdo para vocês, só deixar aquele like maroto e deixar o seu comentário aqui no vídeo se você gosta ou não do nosso conteúdo ou com sugestões aí para os nossos próximos programas. Tudo será muito bem-vindo. Pedir então para o Boni compartilhar aqui a minha tela, pessoal, para passar para vocês as informações, as análises e as conclusões que nós chegamos diante desse rally recente aí da Bolsa Brasileira e que, no caso, fez com que o Ibovespa, no gráfico diário, tivesse uma formação de pivô de alta ao superar a região dos 130 mil pontos. Pessoal, muita atenção, porque graficamente falando, nós tivemos a formação então de uma figura gráfica que sinaliza uma continuidade desse movimento de alta recente e que essa projeção, utilizando ali para quem gosta de fazer estudos técnicos de análise gráfica, para quem gosta de utilizar das projeções de Fibonacci, eu gosto bastante, nós teríamos um alvo ali próximos dos 136 mil pontos. Em termos de fluxo, valuation, expectativas, faz sentido? O Ibovespa poderia continuar realmente nesse movimento? Para isso, então, a gente tem aqui os nossos estudos e no final a gente chega a esta conclusão. Maravilha? Então, pessoal, a gente sempre começa aqui com a parte de valuations. Bolsa Brasileira, apesar do rally recente, continua a ser negociada com um múltiplo abaixo do seu múltiplo histórico. Que múltiplo é esse, Vilegas? Relação preço-lucro projetado aí para os próximos 12 meses. Neste momento, Ibovespa 7,7 vezes, 29% de desconto. Se excluirmos Petrobras e Vale, esse múltiplo chega aqui à casa das 10 vezes, projetado para os próximos 12 meses, 18% de desconto em relação à sua média. Para as empresas ligadas à economia doméstica, 9,4%, 22% de desconto. Para as empresas exportadoras, o múltiplo PL projetado é 6,5%, 34% de desconto. E para as small caps, a gente tem aí um múltiplo de 8,9 vezes, relação preço-lucro, 37% de desconto. Para as empresas de média e grande capitalização, é 7,5 PL projetado, 29% de desconto em relação à sua média, ou seja, pessoal, os descontos continuam. As ações brasileiras, em termos de valuation, o que o mercado projeta em termos de resultado, de lucros, ainda justificam uma entrada. Então, ainda existe espaço para valorização. Vamos ver então se outros fatores, outros indicadores também corroboram neste sentido. O earnings yield, ou seja, quando eu pego a relação lucro-preço e faço um comparativo com o título de renda fixa do governo, que seriam aqueles títulos indexados à inflação de longo prazo, a gente ainda tem a Bolsa Brasileira negociando com um yield, ou seja, com uma taxa de retorno superior, mostrando que ainda existe um desconto bastante atrativo. Esse gráfico aqui, pessoal, só coloquei para vocês que mostra o efeito da Selic no valuation das small caps. As small caps, como a gente sempre compartilha aqui, é onde a gente acredita que existam as melhores oportunidades, olhando, obviamente, para as questões que envolvam preço. E vejam que esse movimento de valorização das small caps em relação ao Ibovespa não acompanhou essa melhora que a gente teve aí na Selic desde da metade do ano passado para cá. Sim, o mercado está precificando, estimando uma elevação da Selic, mas eu acho que o grande ponto de virada, pessoal, pode surgir da queda esperada aí para as taxas de juros que vão acontecer lá nos Estados Unidos em setembro, no mês que vem. Então eu acho que isso vai dar um pouco mais de tranquilidade para o Banco Central brasileiro, tá certo? Obviamente, uma ou duas altas podem acontecer, mas eu acredito que não teremos aí uma Selic acima dos 11% agora em 2024, que poderia ser positiva para as ações ligadas à economia doméstica. Aqui, pessoal, aquele quadrinho que compara aí em termos setoriais, qual setor está mais barato, menos barato, tá? Só para vocês avaliarem aí aonde poderiam estar
as possíveis oportunidades. Olhando para o desempenho em 2024, pessoal, saímos da lanterna finalmente. Tá? Depois de um ano inteiro ali sendo uma das piores bolsas do mundo, olhando, né, para os países aqui das Américas, Norte, Central, Sul, temos aí o Brasil performando em dólares, tá? É importante dizer isso, melhor do que o México. Tá? Então saímos da lanterna, mas ainda estamos na zona, né, de rebaixamento, ou seja, tem muita coisa ainda para melhorar do mercado brasileiro. Para isso, tá, dois fatores importantes e principais: queda de juros nos Estados Unidos e, quem sabe, uma melhor sinalização de compromisso fiscal. O que a gente viu, pessoal, e reparou, é que nas últimas semanas, nos últimos meses, esses ruídos diminuíram, tá, em questão que envolve aí os gastos públicos aqui no Brasil. O problema não está solucionado, muito longe de se resolver, mas pelo menos o governo não está atrapalhando. Então isso por si só acaba passando uma mensagem positiva, porque o preço justifica esse desaforo, essa perspectiva mais negativa que nós temos aí em relação à condução de política fiscal no Brasil. Tá bom? Então, pessoal, em termos de preço, beleza, tem espaço para uma valorização. As questões que envolvem decisões de política monetária nos Estados Unidos, por enquanto, também favorece o Brasil. Essa questão fiscal, não que está resolvida, mas está atrapalhando menos, então isso eu acho que é super importante. Então eu queria entrar aqui nesse próximo campo, pessoal, que envolve a assimetria. Para mim, esse é o único ponto de atenção aqui para você que ainda não entrou no mercado brasileiro, tá? Ou tem uma parcela reduzida em ações e depois desse ralizão aí tá pensando em aumentar a sua carteira. O que nós temos, pessoal? E para isso eu vou aqui para o telão para mostrar para vocês em Full HD, em alta qualidade. Tá aqui, ó, o Boni já colocou para vocês. O que nós temos, pessoal? Esse gráfico eu adoro. Desvio padrão médio de 6 meses do Ibovespa. Pessoal, vocês não me deixam mentir, hein? Para quem nos acompanha aqui, o que Felipe Villegas falou quando o Ibovespa estava aqui? Pessoal, eu não sei o que vai acontecer nos próximos meses. O noticiário é negativo, mas a matemática está ao seu favor. O que aconteceu, pessoal? Olha isso. Ibovespa convergindo para a média. Cara, é fantástico. Tá? Utilizar desse estudo, que é simples, muito fácil para você conseguir tomar as suas decisões. Se você compra mais, se você compra menos, se você entra no mercado, se faz sentido mesmo quando os preços estão caindo, cara, é uma ferramenta muito interessante de ser utilizada. Pode demorar para ele convergir para a média, mas uma hora ele converge, tá? Então, eu acho que é uma ferramenta aí super interessante e que eu me orgulho bastante aí de passar esses estudos para vocês. Nós estávamos ali na metade de junho, mais ou menos, comecinho de julho, eu falei, pessoal, as coisas estão cada vez piores, está muito ruim. Mas, se a gente melhorar em termos de notícias, de fundamentos, que foi o que acabou acontecendo, aqui é um bom ponto de entrada. Poderia piorar? Poderia, mas mesmo assim eu acredito que você estaria bem posicionado. Só que qual que é o cenário que nós temos hoje? Pessoal, veja que o Ibovespa está caminhando para o cenário oposto. Ele está vindo aqui para a banda entre 2 a 3 de desvio padrão superior. Então a minha recomendação é a seguinte, pessoal, para quem olha ali para as ações do Ibovespa de maior participação, seja mais seletivo, ou se você comprou bolsa ali embaixo, nessa região entre 132 e 135, acredito que vale o quê? Uma realização parcial. Isso se você tem uma característica de ser um investidor mais especulativo, um investidor mais de momento, que tem uma alocação tática. Você não tem amor e ódio por nenhuma empresa. Você vai lá e busca onde estão as melhores oportunidades. Se o seu objetivo se concretizou em um dia, uma semana, um mês, pouco importa. Tá certo? Então, fiquem atentos a essa região entre 132 e 135. Ainda dá tempo, pessoal, mas o potencial é menor. E para você que não está posicionado ou tem pouca posicionamento no Ibovespa, seja mais seletivo nas escolhas. Villegas, eu não sou esse investidor tático. Tá? Eu realmente vislumbro comprar ações com objetivo de longo prazo. O que eu faço nessa situação? Aqui, se você tem uma recorrência de compras, você compra bastante. Se você mantém essa recorrência, quando o Ibovespa está aqui, você continua comprando, você pode continuar? Sim, mas compra menos. Diminui a mão. Utiliza de um lote menor.
tá certo? Vamos supor aqui no exemplo hipotético. Todos os meses, Vilegas, eu disponibilizo R$ 500, eu já fiz as contas ali, do meu salário, eu pago minhas contas, eu me divirto, eu tiro R$ 500 todos os meses, R$ 100, R$ 200, que seja o valor, para investir em ações. Aqui você utiliza tudo isso, pode pegar esses 500 ali, vislumbrando novamente o longo prazo e comprar. Aqui eu diminuiria a mão. Ao invés de 500, deixo ali 300, 250, tá? E o restante, invisto aí em renda fixa ou em outros ativos que vão proporcionar uma assimetria melhor. Mas, Vilegas, dentro da Bolsa Brasileira existem melhores assimetrias? Sim, e elas estão aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Nas small caps, tá aqui, ó. Então, novamente, pessoal, valuation, eu mostrei lá para vocês anteriormente. 39% de desconto em relação à média. As small caps, pessoal, estão mais próximas do que da sua média de 6 meses. Então, eu vejo que ainda existe mais espaço de valorização para as small caps, para as empresas de menor capitalização, para as empresas mais ligadas à economia doméstica. Onde eu quero chegar, pessoal? Sim, a gente tem uma visão positiva, construtiva em relação aos ativos brasileiros. O que fundamenta isso, pessoal, obviamente, que é essa queda de juros esperada para acontecer em setembro lá nos Estados Unidos, o que traz um certo alívio para a condução de política monetária aqui no Brasil. Isso, pessoal, ajuda o quê? O desempenho das empresas ligadas à economia doméstica brasileira. E nesse sentido, é onde a gente vai encontrar aqui alguns exemplos de empresas de menor capitalização ligadas ao consumo doméstico. Olhando para o Ibovespa, porque eu acredito que preço já, digamos, está menos assimétrico. Obviamente pelo peso de commodities que existe no Ibovespa e porque a gente vê ainda uma situação bastante desafiadora, olhando aí principalmente para a China. Tá? Então, olhando para uma estratégia de investimento de alocação, se você é uma pessoa mais agressiva em termos de alocação, você tem que ir para as cabeças. É menor capitalização, é construção civil, é tecnologia, é varejo. É aí que você vai encontrar, digamos, as oportunidades com maior potencial de valorização. Vilegas, eu quero olhar para o setor doméstico, mas eu sou mais conservador. O que eu faço? Vá em bancos, que eu já falei isso para vocês, e setor elétrico. E eu vou mostrar aí para vocês por que isso pode ser uma boa opção. Tá? Então, voltando aqui, pessoal, para o quadro, a gente já mostrei a questão que envolve a simetria, e eu queria voltar para esse gráfico aqui, ó, o desempenho dos setores. Vocês conseguem vislumbrar aqui, pessoal, qual que foi o setor, qual que foi a linha que mais subiu? Tudo subiu, mas o que mais subiu, pessoal? Essa linha azul aqui, ó, setor financeiro. Tá? Eu dei esse call para vocês recentemente, com os fundamentos melhorando em relação ao Brasil, e o setor de commodities, né, sendo prejudicado por essas expectativas mais negativas em relação à China, o que poderia servir, né, em termos de alocação para esse investidor estrangeiro que busca liquidez? Setor bancário, tá? Não por menos. Com o setor bancário recebendo esses recursos, com o setor bancário divulgando bons resultados corporativos e sinalizando que esses resultados podem continuar bons para os próximos trimestres, eu vejo que é uma ótima opção, tá bom? Então, se você é conservador, bancos, setor elétrico, vai estar muito bem munido. Se você é mais agressivo, construção civil, varejo aí é onde você, e empresas de menor capitalização é onde você consegue ali as melhores oportunidades. Maravilha? Bom, então tá dito aqui, ó. Aqui nós temos a parte do fluxo de investidor, tá? Importante dizer que a gente está tendo até o momento o segundo mês seguido aí de entradas de investidor estrangeiro, já entrou pouco mais de 3 bi em julho, algo que não acontecia desde dezembro do ano passado, e em agosto esse movimento de entrada continua, tá? Dados até o dia 9 de agosto. Quem está vendendo para esse investidor estrangeiro, pessoal? É o pessoa física? Não. Pessoa física segue comprador aí. Em agosto está com uma saída de 84 milhões, mas é muito pouco. Mas quem é o grande vendedor de bolsa brasileira que está vendendo para esse investidor estrangeiro é esse carinha aqui, ó, o institucional. O institucional que desde maio está vendendo aí bolsa brasileira. Vamos ver se eles mudam aí de ideia depois, quem sabe, aí, da sinalização de cortes de juros aqui no Brasil. Conforme eu havia comentado com vocês, para a gente entender se o investidor está defensivo ou agressivo, pessoal, vejam aqui, ele está comprando de tudo, ele está se posicionando em ações brasileiras, claro, né? As ações mais agressivas, que são as mais descontadas, é onde a gente encontra aqui a maior apreciação,
Mas, enfim, pessoal, Bolsa Brasileira tem bastante oportunidade. É só você conseguir ali fazer boas escolhas, uma carteira diversificada e conte com a gente para isso, pessoal. Genial Analisa está aí. A gente acompanhando as prévias, os resultados corporativos, as empresas, né, hoje é quarta-feira, né, dia 14 de agosto, nós estamos, hoje, quarta-feira, é o último dia da temporada de balanços, então as empresas ali com notícias quentinhas, fresquinhas sobre os seus resultados e sinalizando aí crescimento ou não à frente. Então eu vejo que o investidor está muito bem munido de informações. Tá? Então tem aqui as nossas carteiras recomendadas, as carteiras top, a gente fazendo aí os morning calls todos os dias, de segunda a sexta, tem o Motinha, fazendo as lives de fechamento. Utilizem desses materiais aí para sua tomada de decisão, tem muita coisa bacana, tá bom? Em termos de aluguel de ações, pessoal, é aquilo, né? Se tem coisa boa, porque também tem coisa ruim. Só para compartilhar aqui com vocês, quais são as ações que mais o investidor tem posição vendida, ou seja, apostando numa movimentação de baixa. Hoje são elas: Ezetec, Movida, Gol, MRV, Pets, Casas Bahia, Vamos, Simpar, Minerva e Raizen. Tá? Essas empresas são as empresas que mais o investidor acredita aí numa movimentação de baixa. E em termos, pessoal, de variação, ou seja, quem aumentou e quem diminuiu em termos de aluguéis, nós temos Vivara, Pão de Açúcar, Asa, Duratex e Gafisa, como as empresas que mais cresceram em interesse de aluguel. E na outra mão, Direcional, Multiplan, Transmissão Paulista, Cielo e Soma, tá? Foram as empresas que mais reduziram aí a sua questão de aluguel. Essa questão que envolve o Grupo Soma, pessoal, é por conta da convergência aí, do processo de fusão do Grupo Soma com a Arezzo, criando aí uma nova empresa, a ASA. Então desconsiderem aqui estas informações, tá bom? Aqui, em termos setoriais, os setores que mais o investidor aposta numa venda é o setor aéreo de consumo. O que tem menos aposta, pessoal, seriam bancos, bens de capital e saúde. Tá certo? Continuamos, pessoal, seguimos com o nosso target para o Ibovespa em 139.100 pontos, nada muda. E aqui para quem quiser, pessoal, uma tabelinha que a gente coloca aqui os múltiplos e dados operacionais esperados para 2024 e 2025. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês. Vislumbramos aí um melhor momento para as ações brasileiras. Ainda dá tempo, mas seja mais seletivo. As melhores oportunidades estão ali nas empresas de menor capitalização. E a justificativa para isso é essa expectativa de queda dos juros nos Estados Unidos e menores ruídos sobre a questão fiscal brasileira. Vilegas, tem algo que poderia dar errado em relação a esse otimismo com o mercado brasileiro? Sim, pessoal, infelizmente a gente sempre tem aqueles ventos de cauda, né? Aquele efeito cauda ali que é algo que pode acontecer que seria negativo. Para mim, hoje, o maior risco que a gente não pode descartar é um sentimento do mercado em relação a uma desaceleração muito mais forte do que as expectativas em relação à economia norte-americana. Tá? Se isso acontecesse, ou seja, o famoso pouso forçado, uma recessão, aí seria ruim para todo mundo. Tá? O investidor fica conservador, independente dos fundamentos, ele não quer saber de ações, ele quer renda fixa, portos seguros, né, ouro, dentre outros, ele não quer saber de renda variável. Tá? Então, esse cenário, pessoal, é o que eu tenho mais receio, mas a gente não tem como saber. Estamos acompanhando os dados, dia após dia, qualquer sinalização disso, a gente vem aqui para comunicá-los. Mas, a princípio, pessoal, hoje eu ainda sou da tese de que, sim, os Estados Unidos, a economia norte-americana vai passar por uma desaceleração, mas que isso não vai se traduzir numa recessão muito forte. Isso é o que eu acredito hoje. Seguimos acompanhando, afinal, ao futuro, a Deus pertence, tá certo? Pessoal, deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui com dicas, sugestões, se gostou ou não, tudo será muito bem-vindo. Um abraço e até a próxima.